Graça e paz para todos vocês que estão conosco. É um prazer estarmos juntos mais uma vez nesse dia que Deus nos concede. Eu queria compartilhar com você, por favor, a palavra de Deus no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia comigo ou acompanhe comigo a leitura. A Bíblia diz o seguinte: havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Só até aqui. Nós continuaremos a leitura mais adiante, mas por enquanto vamos orar. Pai bendito, nós agradecemos por Tua palavra. Agora, por favor, nos dá sabedoria para compreendermos o Teu querer e a Tua vontade essa noite aos nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua. Amém. Meus queridos, eu queria falar hoje de uma igreja descrente, na visão de dois homens diferentes aqui na palavra de Deus. E eu penso, quando eu falo isso, eu penso na igreja dos dias atuais e penso também nos dias atuais, esses dias que nós estamos passando, dias de dificuldade, mas dias também que a própria igreja, com seus problemas internos, com tudo o que tem acontecido. Essa semana nós tivemos mais um companheiro de armas que optou pelo suicídio, infelizmente. Me parece que é na região sul do país, creio que é isso, salvo engano meu. Então perceba, a igreja está passando por muitas dificuldades, coisas que nós não ouvíamos a respeito de um povo que vivia com a esperança naquilo que Deus havia prometido, mantendo sua esperança na palavra desse Deus Todo-Poderoso. E essa igreja, apesar das dificuldades, ela trafegava por esse mundo com dificuldades, mas com a alegria da salvação, com a alegria de estar diante de Deus e com a alegria do seu chamado. Hoje eu penso numa igreja acostumada a uma vida boa, uma igreja acostumada com as benesses que o conforto pode dar. Não quero aqui dizer, por favor, que a igreja não pode ter conforto, ela deve ter, os membros precisam ter conforto. Hoje nós temos muitos membros das nossas igrejas formados, temos juízes, temos advogados, temos médicos, temos de todas as camadas sociais. A igreja é um retrato fiel da sociedade brasileira, como é toda instituição. Mas eu percebo na igreja, e talvez devido a essa boa vida, eu quero que você pense sobre isso, talvez isso fez com que a igreja afrouxasse um pouco o modo de viver da igreja primitiva e perdesse um pouco daquela vida de oração, aquela vida de simplicidade que ela tinha outrora e que desfrutava outrora. Claro, eu não posso comparar a nossa igreja hoje, em 2020, com a igreja de Atos dos Apóstolos. Impossível. Os tempos são outros, a igreja vive outro momento, mas eu posso vivenciar um tempo em que a igreja, ela desfrutava de mais milagres no seu seio. Ela desfrutava de mais simplicidade, talvez pelos tempos difíceis, não sei. Mas o que eu percebo é que a igreja estava mais de joelhos, era uma igreja que clamava mais, era uma igreja sofrida, porém cheia da graça, cheia da bênção de Deus, e que apesar das dificuldades, ela orava mais, ela se punha mais de joelhos, ela se derramava mais aos pés de Jesus, e por isso essa igreja desfrutava de mais milagres, essa igreja tinha maior facilidade de perceber o seu dono no meio dela, tinha maior sensibilidade à voz do Espírito Santo, a entender quando ele falava
e a facilidade de obedecer ao chamado do Espírito Santo. E aqui nessa leitura que nós fizemos essa noite, lendo esse texto, eu percebi que há um pouco da igreja atual aqui. E por quê? Porque eu vejo que a igreja, apesar de servir a Deus, apesar de estar diante de Deus, ela tem dificuldades nas coisas que estão acontecendo. Ela tem mais problemas existenciais e com isso ela tem também mais problemas de fé. Eu percebo a igreja com menos fé, não posso dizer sem fé. E aí eu lembro de uma palavra de Jesus, ele perguntava, quando ele voltar, ele vai achar fé na terra? E aí eu olho para isso e me preocupo. E aqui nós temos na palavra de Deus, no capítulo 10, uma palavra interessante sobre dois homens. Dois modos de encarar a visão de Deus, o mandato de Deus, diferentes. O primeiro homem aqui, nesse caso, é um centurião chamado Cornélio. Eu quero que você entenda que a igreja aqui, ela vivia num clima de milagres, mas ela vivia também num grande aperto. Ela era dirigida pelo Espírito Santo de Deus, como eu falei anteriormente, mas o modo dessa igreja viver escondida, acabrunhada, de casa em casa, fechada, assustada, com medo da morte, a morte estava sempre aí, né? Essa igreja, ela tinha a chama de Deus e essa chama, como foi dito, ela era como um incenso e exatamente as orações dos cristãos. Veja, Deus tem, segundo o que a Bíblia me mostra aqui, Deus tem uma agenda muito diferente da nossa. Só que Deus, nunca para de trabalhar. Mas o nosso Deus é imutável, Ele nunca muda. Ele é sempre o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente, Ele não se cansa. Sabemos então que Ele atua como quer, quando quer, no dia que quer, a agenda dele é diferente da nossa, o horário dele é diferente do nosso, ele tem mania de fazer surpresas, essa é a grande verdade. Então, por ele atuar desse jeito, e às vezes por ele, no nosso relógio, demorar um pouco a atuar, nós achamos que Deus está atrasado ou que ele chega atrasado em determinada hora. Mas ele nunca chega atrasado em momento algum. Deus sempre chega no momento certo, na hora certa, no momento necessário, no dia correto. Nós é que nos apressamos. Então, podemos até às vezes querer limitar o trabalhar de Deus, ou achar que Ele deva ou não deva atuar de determinada forma com alguém, mas isso aí depende de nós. O querer é dele, Ele faz como Ele quer. E nós somos servos, nós somos vasos, nós estamos aqui para obedecer, nós não estamos aqui para retrucar o que Deus vai fazer. Aliás, quem somos nós para dizer a Deus o que está fazendo de modo errado, ou o que é que você está fazendo, né? Então vamos ver o primeiro homem. O primeiro homem aqui é Cornélio, está aqui em Atos, no texto que nós lemos, no capítulo 10, vamos ler aqui do versículo 5, nós paramos aqui quando o anjo diz: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Primeiro homem que nós vemos aqui, ele tem peculiaridades que nós, como cristãos, poderíamos olhar para ele e dizer: esse homem não tem direito a absolutamente nada. Porque, primeiro, Cornélio não era crente. Cornélio não tinha aceitado Jesus. Cornélio não era judeu, Cornélio era romano, então ele era gentio. Então perceba que Deus, mesmo com Cornélio sendo como ele era, e desconhecendo ao seu filho enquanto salvador da humanidade, a Bíblia diz que Deus atentava àquilo que Cornélio fazia. Deus atentava para os passos de Cornélio, as esmolas de Cornélio, como diz a Bíblia aqui. Então Deus estava atento para o que aquele homem estava fazendo. Às vezes nós, com toda a arrogância que nós temos de cristãos,
nós podemos pensar que Deus não está olhando para a vida de alguém. Aliás, eu fui ensinado que Deus só atenta e só ouve a oração de um crente fiel. Não basta ser crente, tem que ser fiel. Então, como era que nós, e como era que eu, como é que o meu primeiro pastor se sairia lendo esse texto e vendo que Cornélio não conhecia Jesus, logo Cornélio não era salvo, Cornélio não tinha discernimento. Eu imagino que Cornélio, por ser romano, por ser centurião, ele cuidava de uma centena de homens, ele tinha no seu pelotão o seu Deus, ele tinha seus ídolos do lar, né? Mas perceba que Cornélio fazia alguma coisa, a Bíblia descreve o que é, que chamava a atenção de Deus, tanto que Deus atentou para o que ele fazia. Nós poderíamos não atentar, nós poderíamos com nosso orgulho achar que Deus não tinha favor algum para fazer na vida desse homem, que Deus nunca olharia para ele, mas veja como Deus vê diferente, Deus olha de modo diferente. Então, se ele adorava os ídolos, Deus passou por cima disso. E perceba, quando Deus quer operar, como diz a Bíblia, quem é que pode impedir o trabalhar de Deus na vida de qualquer pessoa? Não há quem possa impedir. Só que tem uma coisa que eu acho interessante. Cornélio tem uma visão de Deus. Deus envia um anjo para falar com Cornélio. Quantos de nós, irmãos, estamos na igreja? Quantas vezes eu ouvi alguém dizendo dentro da igreja, em vigílias, que havia chegado um anjo na igreja? Eu cansei de ver os irmãos se alegrando, falando em línguas, alguns até pulando e saltando, e eu nunca vi esse tal anjo na igreja. Eu nunca tive a felicidade de ver esse anjo. E eu já perguntei para irmãos do lado, você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Eles disseram, não estou vendo nada, só estou me sentindo alegre. Só que Cornélio não precisou de ninguém dizer que um anjo estava ali, porque Deus enviou o anjo. Então eu entendo que as esmolas de Cornélio, ou o coração de Cornélio, o modo como ele dava aquilo, o modo como ele oferecia aquilo aos pobres, o que ele tinha no coração, pelo jeito como Deus olhou para ele, fez com que Deus enviasse um anjo até a casa de Cornélio para falar com ele. O que eu percebo? Que Deus já tinha salvação para aquele homem. Agora perceba, não havia nenhum pregador perto de Cornélio. Cornélio não estava participando de nenhum culto, não havia ninguém pregando o evangelho. Deus enviou um anjo até a casa desse homem para falar com ele. A Bíblia diz que o anjo se dirigia para ele, porque Cornélio tinha uma vida de oração, ele de contínuo orava a Deus além das esmolas. Só que Cornélio, vivendo essa vida de oração e Deus enviando esse anjo, perceba que Cornélio não se espantou com a presença do anjo. Cornélio não se espantou quando Deus se manifestou, assim como a igreja de hoje se espanta com a manifestação de Deus, dado ao fato de que estão mais raros a cada dia o manifestar de Deus dentro da igreja. Passou a ser uma cena rara acontecer algo de sobrenatural na igreja. Mas Cornélio, fixando os olhos dele, disse, o que é, Senhor? Ele procurou saber o que era. Ele entendeu que era a presença de Deus naquele lugar. Quantas vezes nós, irmãos, dentro da igreja, estamos ouvindo a pregação do Evangelho, estamos percebendo o pregador suar o seu terno, a sua camisa, uma irmã ficar suada, tentando oferecer o melhor que ela tem para o povo de Deus, e o povo de Deus está ali diante da palavra, na casa do seu Deus, na casa do seu rei. Eles não estão ansiosos para ouvir a voz desse Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes eu percebo as pessoas dispersas dentro da casa de Deus, e muitas vezes saindo da casa de Deus no estado pior do que quando entrou, ou seja, já saem murmurando. Mas Cornélio não. Quando o anjo apareceu, ele já perguntou o que era, e o anjo disse, olha, as tuas orações são ouvidas, né? Estão na memória diante de Deus. E o anjo disse, envia homens agora a tal lugar. Então perceba, Cornélio não duvida. Cornélio presta o seu coração, os seus ouvidos, os seus olhos, os seus sentidos
estão voltados para aquele anjo. Os seus sentidos estão voltados para o que vai ser dito para que ele obedeça. Eu penso que talvez a doutrina militar na qual Cornélio se submetera, a facilidade que ele tinha de ouvir e obedecer, talvez a doutrina militar foi o facilitador dele parar para ouvir o que dizia o anjo. Ele entendeu que havia uma autoridade ali. E quantas vezes nós ouvimos o pregador, Deus se manifesta usando alguém na igreja e nós não prestamos atenção naquilo que Deus está falando. Muitas vezes não levamos a sério, noutras vezes caçoamos, noutras vezes rimos, porque achamos até ridículo aquilo que acontece no seio da igreja. Mas Cornélio não, ele prestou atenção ao que o anjo estava dizendo e não duvidou. E aí eu percebo que Cornélio, como Abraão, não duvida, e você vê no texto que ele prontamente obedece ao mandato do anjo. Ele chama alguém, chama o soldado, já conta o que aconteceu e diz: vai lá nesse endereço, vai buscar esse homem, né? Vai atrás desse homem, me traga esse homem, né? Deus deu o endereço correto e ele sai. Quantos de nós não cremos mais? Quantos de nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer? Talvez pelos problemas da vida, talvez pelas voltas que a vida dá, talvez pelas nossas guerras, talvez pelas pancadas que levamos, talvez pelas nossas decepções que temos, até dentro da igreja, isso nos leva a duvidar, mas também talvez porque perdemos aquele sentimento do primeiro amor, perdemos aquele sentimento de ser rápido em obedecer, aquele sentimento de crer do início da nossa fé. Nós passamos a duvidar do que Deus pode fazer. Mas perceba que Cornélio não, ele fez logo aquilo que o anjo mandou que ele fizesse. E quando esses homens saem, esses homens vão na busca de Pedro, vão atendendo o chamado do seu Senhor. Aqui eu penso que a presteza de Cornélio e a rapidez de Cornélio foi exatamente a causa dele ter sido abençoado de forma rápida. Você está prestando atenção no que eu estou dizendo? Então, nós perdemos a bênção, muitas vezes porque procrastinamos, nós ficamos empurrando com a barriga, nós temos demorado em tomar um posicionamento, nós não atentamos e não obedecemos. Lembra que eu falei agora sobre Abraão, que Cornélio, como Abraão, ele obedeceu, e a nossa obediência diante de Deus é traduzida como fé. Quando obedecemos, Deus vê a nossa fé através dos nossos atos em obediência à sua palavra. Quem sabe esteja na hora de você obedecer mais aquilo que o seu pastor está dizendo, quem sabe esteja na hora de você obedecer mais, claro, se ele estiver falando em concordância com a palavra de Deus, quem sabe levar mais a sério, quem sabe esteja na hora de você ter um semblante mais grave diante de Deus, não levar na brincadeira aquilo que ele te fala, quem sabe esteja na hora de você seja mais pronto para ouvir, mais pronto para obedecer, como diz a palavra de Deus, e você ser achado diante de Deus como uma pessoa de fé, como uma pessoa obediente, e aí a tua bênção chega logo na tua casa, chega logo no teu regaço, chega logo na sua vida, e nós vamos ouvir você contando as bênçãos de Deus na tua casa. Veja, o segundo homem na Bíblia está no mesmo texto. Agora veja que diferença do primeiro homem para o segundo. Neste caso, no versículo 9 do mesmo capítulo, a Bíblia diz aqui: no dia seguinte, indo eles o seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia a ele um vaso, como que se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas,
e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha que interessante. Pedro, o Pedrão que você conhece, aquele que negou Jesus, que você conhece, aquele que era um dos íntimos de Jesus, quando Jesus vai orar, chama ele, João, né? São os mais próximos ali. Pedro, com toda a intimidade que tinha com Deus, com toda a intimidade por ser contrário de Cornélio, que era romano, ele era judeu, contrário de Cornélio, que não conhecia Jesus, ele era seguidor de Jesus, ele era cristão. Pedro era apóstolo de Cristo. Pedro teve a oportunidade de andar com Jesus, ouvir as pregações de Jesus, ver os milagres de Jesus, perceber ali como Jesus trabalhava, né? Viu muitos milagres. Perceba que ele tinha toda essa credencial sobre a vida dele, mas quando em um arrebatamento de espírito, uma voz do céu lhe diz: Pedro, levanta, mata e come, ele se nega a obedecer. Ele diz: não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. E o interessante é que ele não obedece, a Bíblia não diz se duvidando ou não, mas o que Pedro diz como desculpa é que não comeu ele nada impuro. Nunca entrou pela boca dele nada impuro. Pedro estava dizendo: eu sou um judeu fiel, eu sou um judeu cumpridor da lei, eu nunca provei nada impuro. E a visão se repete e a voz se repete para ele mais 3 vezes, dizendo-lhe a mesma coisa, e ainda assim ele não obedeceu. Até que a voz diz: não diga que é impuro aquilo que eu santifiquei. E aqui eu identifico em Pedro uma qualidade que eu posso ver nos cristãos da igreja de hoje. Esse preconceito, talvez, por aquilo que eles acham sujo, como Pedro achava impuros répteis, aquelas aves que estavam ali, certamente comida que um judeu verdadeiro não poderia provar. Mas Deus diz: olha, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, Pedro, com todo esse preconceito, talvez uma pitada de arrogância, né, não obedece à voz de Deus, apesar de toda a sua credencial. E aqui eu repito: quantos de nós dentro da casa de Deus não obedecem mais à voz do Senhor? Quantos de nós escutamos Deus falar vezes por vezes seguidas, e vou repetir de novo, do mesmo jeito, levamos na brincadeira aquilo que é pregado no altar do Senhor? Quantos de nós perderam a bênção exatamente por essa falta de reverência, por essa falta de observância e por essa falta de fé? Como Pedro. Talvez Pedro quisesse ensinar a Deus que animal que ele podia comer. Ia ser uma coisa engraçada. Pedro, seguidor da lei, querer ensinar para o autor da lei o que era que ele poderia provar ou não. Irmão, entenda uma coisa: o que você pode provar, por onde você vai passar, o caminho que você vai passar, o que você vai colher, Deus já sabe de todas as coisas. Agora, como a bênção vai chegar na sua vida, você não sabe, você não tem ideia, mas Deus já sabe como fazer essa bênção vir ao seu encontro, para a sua alegria e para a sua bênção. Pedro não sabia o que estava acontecendo, não entendeu a visão. Aliás, ele acordou pensando nessa visão, e ele se negando a obedecer, se negando a fazer. Veja, se nós nos negarmos a obedecer, a igreja nunca crescerá, a igreja nunca colherá os frutos do trabalhar do Espírito. A igreja nunca vai ter sensibilidade à voz do Espírito a ponto de obedecer sem titubear. Sabendo quem chama, sabendo quem manda, sabendo quem é o Senhor da igreja, sabendo quem morreu pela igreja, nosso papel é obedecer. Nosso papel é procurar ter essa afinidade. O interessante é que Pedro teve essa mesma visão, mas não teve sensibilidade.
Quantas vezes Deus vai ter que falar com você para que você entenda que Deus está te mandando fazer algo e você não está fazendo. Você não está tomando providência, você está dando uma desculpa que Deus já sabe, muito parecida com essa de Pedro. Você quer talvez passar uma santidade diante de Deus como Pedro. Queria passar uma santidade e nunca ter provado nada impuro. Deus já te conhece. Deus já sabe quem é você, Pedro. Deus sabe como está o teu coração. Deus sabe o que se passa na tua mente. A minha Bíblia diz que até os nossos fios de cabelo estão contados. Ele sabe tudo. Ele sabe quantos dias viveremos. Ele sabe, não precisa você dizer nada para Deus. Se Ele está dizendo vai, você apenas faz uma coisa. Vai. Você apenas obedece. Se Ele disser vem, o que você faz? Corre, se aproxima logo. Se Ele disser espera, você não mexe um dedo, aguardando a voz de comando do seu Senhor. Você é chamado para obedecer. Você é chamado para obedecer e não dar desculpas ao Senhor. E aí, interessante aqui é que Pedro tinha experiências com Jesus, e eu vou passar uma delas para vocês, em Marcos no capítulo 8, versículo 16 ao 21, a Bíblia diz assim, olha que interessante. E arrazoavam entre si, dizendo, é porque nós não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes, para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? E não vos lembrais, quando parti 5 pães entre os 5.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram, 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Jesus estava nesse texto falando do fermento dos fariseus, mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Jesus passa no rosto, passa na cara dos seus discípulos exatamente a incredulidade deles, mesmo depois de terem tido experiência com ele multiplicando pães e peixes. Veja, Pedro estava duvidando outra vez. Pedro estava de novo caindo no mesmo erro. Pedro estava de novo protelando, empurrando com a barriga, desculpando-se. O que foi que Deus já fez na tua vida? Quantas coisas Ele já fez no seio da tua família? Quantos milagres Ele produziu em você e através do seu pedido para outras pessoas? Você era merecedor da salvação? Você lembra que Ele te salvou? Você entende o amor de Deus por você? Você sabe que Ele te perdoou e sabe por que Ele te perdoou? Você sabe qual foi a gota de sangue na cruz do Calvário que foi derramada por você, que te branquejou? Você sabia que os seus pés estavam no lamaçal dos pecados e Ele te resgatou de lá? Quantas coisas Ele tem feito por você? Quantas vezes Ele se fez presente no meio da sua solidão? Quantas noites Ele te acalmou quando você estava atônita, embaraçada com tantas coisas e não conseguia dormir? Quantas vezes Ele mostrou que tem sido seu Pai que te escuta? E aí eu pergunto, quanta experiência você já teve com Deus? No meio de todas as perguntas que eu te fiz, se você disser eu tive experiência sim, a pergunta de Jesus serve para você. Então você ainda não entendeu? Você não entendeu que Ele é capaz de fazer como Ele quer? Você não entendeu que Ele pode mudar esse cativeiro? Acabar com esse cativeiro? Você não entendeu que Ele pode te curar? Você não entendeu que Ele te ama? Você não entendeu que você só precisa obedecer? E quando você caminhar na obediência, Ele vai fazendo milagres na sua vida, dia após dia, e você vai se alegrando? Pedro estava assim. Pedro estava dessa forma, apesar de já ter passado por isso diante de Jesus, como nós lemos aqui em Marcos. E Jesus passou isso no rosto dele. Parece que com o passar do tempo, quanto mais adentramos, eu percebo que mais insensíveis
Quanto mais adentramos no Evangelho, os anos se passam, vamos ficando insensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e parece que vamos desconhecendo o modo de operar do nosso Deus Todo-Poderoso. Parece que esquecemos que Ele é o autor da vida, doador da vida, e que Ele faz milagres. Basta crermos naquilo que Ele nos tem dito, que Ele nos fala, que Ele nos manda. Pois bem, ao que tudo indica, irmãos, nós perdemos a facilidade. Como eu falei, do primeiro amor, nós perdemos a inocência. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor. Ainda dá tempo de voltar a sentir aquele fulgor, aquela alegria. Até quando você lê a Bíblia, aquela vontade de chorar, os olhos marejados, a alegria que você sentia na alma pelo simples fato de ler a Bíblia. Ainda dá tempo de você voltar a sentir todas essas coisas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, descrer que Deus ainda tem todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra, como disse teu Filho amado, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Às vezes, na nossa arrogância, nós queremos ensinar a Deus como trabalhar, assim como Pedro, e assim como outro personagem da Bíblia, Jairo. Lembra de Jairo? Um dia Jairo chegou para Jesus, eu imagino que esbaforido, assustado, apressado. Isso está em Marcos, no capítulo 5, versículo 22, versículo 20 em diante. Ele chegou diante de Deus, um dos principais da sinagoga, ou seja, um mestre em Israel, um doutor da lei. O nome dele era Jairo, e prostrou-se diante de Jesus e dizia: olha, minha filha está doente. Rogo-te que venhas e põe as mãos sobre ela para que sare. Perceba, Jairo convidou Jesus para ir na casa dele, mas estava ensinando Jesus como ser Jesus. Ele queria ensinar ao Messias como fazer milagre. Você vem, coloca as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Às vezes nós queremos fazer isso. Pedro queria dizer a Deus o que ele não poderia comer. Às vezes nós paramos o trabalhar de Deus porque parece que não pensamos direito em quem é o Senhor e quem é o servo. Esquecemos quem é o oleiro e quem é o vaso. Esquecemos quem manda e quem obedece. Esquecemos quem nos comprou. E esse nosso esquecimento retarda a nossa bênção e nos entristece amargamente. Nós ficamos esperando e às vezes chega alguém na igreja que não aceitou Jesus. Em uma simples oração ele é abençoado, curado, vai embora curado. E a nossa bênção parece que nunca chega. É impressionante. Então veja, Jairo caiu nessa tentação. Pedro também. E se você concordar comigo, você vai perceber que os dois perderam o senso do ridículo. Se Jairo foi até Jesus, é porque Jairo confiava em Jesus de alguma forma. Ele acreditava que Jesus poderia operar aquele milagre. Já Pedro, com toda a experiência que tinha, perdeu o senso do ridículo também. Queria ensinar a Deus da mesma forma. Você não caia nesse erro. Deixe Deus fazer como Ele quer. Olha, nem nos seus melhores sonhos você tem projetos para você melhores do que o que Deus tem para a sua vida. Deixe Ele te dirigir. Então vamos para a Bíblia aqui. Em Atos, no capítulo 10, no versículo 20, a Bíblia diz assim: levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Parece que Deus, quando aqueles homens se apresentam a Pedro, que chegam até ele e falam: o centurião nos enviou, nós chegamos aqui porque ele teve uma visão, contaram a história toda para Pedro. Parece que Deus, olhando para o coração de Pedro, disse: vai com eles, não duvida, porque fui eu quem os enviei. Parece que Deus estava lembrando da conversa de Pedro um pouco antes, quando ele dizia: não vou comer, não posso comer, não toquei animal impuro. E o Espírito de Deus dizendo: levanta, come, pega, come, e ele duvidando. Então ele diz aqui: não duvida, vai com eles. Perceba,
Perceba que Deus enviou. É a nossa dúvida que impede a nossa bênção diante de Deus. Se Ele tem uma promessa na sua vida, se Ele te prometeu alguma coisa, pode acreditar que Ele está cuidando para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Aliás, você pode acreditar que não há no universo uma pessoa mais interessada em você ser abençoado do que o seu próprio Deus. Ele quer ver-te alegre. Ele quer ver o seu coração mudado. Ele não manda uma aprovação para que você perca a fé, para que você duvide. Um tempo novo de Deus está chegando na tua vida. Então, quando Pedro obedece, é interessante, porque Cornélio não tinha ouvido a pregação, não há notícia de ter ouvido a pregação, mas ele temia a Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio no outro dia, a família já está reunida. Cornélio já está esperando esse homem que Deus mandou buscar tão longe. Essa palavra é maravilhosa. Às vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer na vida do outro, porque ele não é cristão. Mas eu quero usar essa palavra para dizer a você que você é ferramenta de Deus importantíssima na obra de Deus. E que a sua facilidade de obedecer, de ir e vir quando o Mestre te chama, é fator multiplicador de almas no reino de Deus. E Pedro vai. E quando Pedro chega, a família está reunida. Pedro prega sobre Jesus, fala quem é o Mestre, conta sobre Jesus. E quando ele estava pregando, uma grande surpresa acontece. A família de Cornélio é batizada com o Espírito Santo. Deus vai fazer grandes coisas te usando se você não duvidar, se você não temer, se você crer que no abrir e fechar da sua boca, Ele, Deus, vai colocar a palavra certa para os corações que estão necessitados de ouvir a palavra de Deus. E aí, grande espanto aconteceu, porque a Bíblia diz que aqueles que eram da circuncisão, ou seja, os cristãos judeus, se maravilharam com o que aconteceu. Por quê? Eles não esperavam que Cornélio viesse a ser batizado com o Espírito Santo. Irmão, tenha uma coisa nítida no seu coração. Quando Deus operar na sua vida, quando Deus operar te usando, nos dois casos, as pessoas vão ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida e com o que Ele vai fazer te usando. Eles não vão compreender. E por quê? Você acabou de entender. As pessoas que foram com Pedro estavam do mesmo modo, nos seus corações, tentando dizer para Deus, ou não entendendo o operar de Deus, tentando dizer para Deus que talvez Ele não pudesse batizar Cornélio, ou nos seus corações não compreendendo que Deus estava batizando Cornélio. Meu irmão, se Deus quer abençoar, quem é que pode impedir? Ora, a Bíblia diz que a mão dele não está encolhida para que não possa abençoar. Quem é que pode impedir o operar de Deus? Nós só precisamos crer, nós fazemos parte da mesma igreja, nós temos o mesmo Espírito Santo, o Deus é o mesmo, nós só precisamos nos aproximar dele com inteireza de coração. Nós só precisamos nos dar para que Ele opere de forma poderosa. Eu sei que a igreja desses últimos dias, ela está um pouco descrente. Ela está um pouco meio lá, meio cá, como dizia minha mãe. Ela está um pouco duvidando daquilo que Deus pode fazer. Eu sei que ela está passando os apertos nos dias de hoje, mas uma coisa eu percebo. Ela vive muito mais folgada, ela vive com muito mais conforto do que a igreja primitiva. E esse conforto está sendo maléfico para a igreja. Por quê? Porque o conforto não deixa que a igreja ore. Nós não queremos sair do nosso conforto, nós não queremos sair do nosso ponto de vista, nós não queremos permitir que Deus trabalhe. Nós não queremos sentir dor, nós não queremos sentir aperto, nós não queremos sentir perseguição, nós queremos nos parecer com o mundo,
Nós queremos comungar com o mundo, mas nós não fomos chamados para comungar com o mundo, viver com o mundo, nos parecer com o mundo. Nós somos chamados para nos parecer com Cristo, para ser um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Uma coisa você precisa entender. A nossa amizade com Deus significa inimizade com o mundo. Aproximar-se de Deus significa ter o mundo contra nós. Mas de que se importa? Se o mundo estiver contra nós, mas o Deus Todo-Poderoso for conosco, nós podemos dizer, como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos orar mais, precisamos buscar mais, precisamos nos dar mais, precisamos levar a sério a palavra do Senhor todos os dias. Precisamos entender que estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos cidadãos de um reino diferente. Estamos aqui, estamos vivendo uma experiência aqui, mas não somos daqui. Eu tenho certeza que Deus já falou contigo através dessa palavra. Eu quero que você saiba que Deus tem grandes coisas a fazer na tua vida. Nunca esqueça, Jesus te ama. Nunca esqueça, Ele tem um excelente projeto para você e para a sua família. Nunca esqueça, troque seu fardo pelo jugo dele. Troque, viva em esperança, creia e obedeça. Deus vai ministrar uma bênção na tua vida por esses dias. Pode aguardar, marque aí no teu relógio, marca no seu calendário. As pessoas vão ficar espantadas com o que Deus vai fazer através da sua vida, porque Ele tem grandes coisas a fazer na tua vida e através da tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra tenha falado ao teu coração. Amém.